Olá pessoas, sejam bem-vindas. Muitas pessoas acordaram de madrugada, né, com aquele alerta da Defesa Civil com uma palavra estranha, né, misantropia. Eu realmente, quando li, não sabia o que era misantropia. Eu falei, o que é misantropia mesmo? Aí eu fui procurar, né, no Google e era pessoas que perderam fé na humanidade, né? Então, não que chegam a odiar a humanidade, mas é que pessoas que não acreditam mais nas pessoas, que acham que todos são egoístas, são corruptos, violentos. E eu fiquei pensando sobre isso, né? E me veio alguns quadrinhos em mente, né? E aí o que eu mais achei interessante pra comentar é o Watchmen. Que tem personagens aqui do Watchmen que eles são muito misantrópicos mesmo, né? E eu vou falar sobre 4 personagens e uma página que tem uma simbologia tão interessante que fala sobre meio que um resumo da história toda, uma página só. E os 4 personagens é o Rorschach, o comediante, o Dr. Manhattan e o Ozymandias. Nessa ordem crescente mesmo, né? O Rorschach é misantrópico, só que o comediante é mais ainda. O Dr. Manhattan, que é o super-homem, ele é ainda mais que o comediante, que o Rorschach. E o Ozymandias, que é considerado, neste universo aqui, né, no universo do quadrinho, a pessoa mais inteligente da Terra, ele é o mais de todos, assim. E tem uma simbologia tão interessante na página que eu queria realmente falar. Porque geralmente eu falo de quadrinhos na sexta-feira. Então hoje é domingo, dia 21, o negócio foi ontem, né? Desse negócio da alerta civil, da defesa civil e tal. Uma coisa meio fake, de hackers, já estão sabendo o que eu tô falando. E eu decidi fazer esse vídeo, né, que eu lembrei disso e tal. Eu acho interessante compartilhar essas coisas. Mas antes de falar tudo isso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos Batista, do UOL Cultura. Já peço para deixar um like, né, para não esquecer depois. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. E a gente vai falar sobre, então, o Watchmen. Então eu falei de 4 pessoas, né. Primeiro que eu citei o Rorschach, que é esse fulano aqui. Para o Rorschach, as pessoas agridem, as pessoas mentem, enganam, ou seja, as pessoas fazem coisas horríveis. Segundo que eu falei, o comediante, que é esse fulano aqui, que ele é morto logo no começo do quadrinho. Porém, durante a história a gente vai vendo, né, por exemplo, nesses flashbacks dessa página, coisas que ele fazia antes, né. E pro comediante, o mundo e as pessoas são uma piada cruel. Tudo para ele é absurdo, eu vou falar mais a respeito quando a gente chegar naquela página que eu falei, mas só apresentando os personagens. Aí depois temos, cheguei nessa página aqui, temos a Espectral e o traje do Coruja. Esses aqui são os mais empáticos, os mais humanos dentro desse universo. Temos também o Dr. Manhattan, que é esse fulano aqui. Ele é todo poderoso, ele acha que os humanos são insignificantes. Ele não está preocupado com o tempo da vida de um ser humano, ele está preocupado com o tempo de uma galáxia, o tempo da vida do universo. Os humanos para ele são muito significantes, ele nem percebe. E isso torna também ele um misantropo, eu vou falar mais a respeito quando eu falar da página, né? E por fim, temos o homem mais sábio da Terra, que é o Ozymandias, que é esse fulano aqui, que é o Adrian Veidt. Ele está mais preocupado com as estatísticas do que com as pessoas, porque durante todo o quadrinho, toda a história, esse fulano aqui, ele planeja matar milhões de pessoas para salvar o planeta. Então ele fala assim, aqui que são 3 milhões de pessoas comparado a bilhões do planeta Terra. E ele engana até o Dr. Manhattan, que é o super-homem aqui, né? Eu até fiz um outro vídeo uma vez falando sobre a fake news de Watchmen e como o Ozymandias engana um cara que não tem tempo para ele é absoluto. O que aconteceu ontem e o que vai acontecer depois de amanhã faz parte do mesmo plano, então ele sabe o que vai acontecer depois de amanhã. E como um cara consegue enganar um fulano desse? A página em questão é logo no começo do último capítulo. E aqui tem uma coisa interessante sobre a diagramação dessas páginas. Por quê? Durante todo o quadrinho, grande parte das páginas são assim, ó, 3x3, tá vendo? 3 fileiras e 3 colunas, ou seja, 9 quadrinhos por página. Então o ritmo da leitura é sempre este. Tá vendo? Grande parte da leitura é assim. Mas quando a gente chega no capítulo 12, as 6 primeiras páginas são todas páginas completas, né? Ou seja, splash pages. Olha só. Aconteceu uma catástrofe aqui no centro de Nova York. Então a segunda página. A terceira. Então a gente vê milhares de pessoas mortas, um negócio estranho aqui, né? Que é uma coisa que o Adrian, ou Ozymandias, né, que é a mesma pessoa, estava planejando. Um monstro espacial, fake. Como fosse um horror cósmico, né? Bem Lovecraftiano. Aqui. Então, após a 6ª página, temos esta aqui, que aí começa, né, a ter uma leitura mais normal. E por fim temos de novo 9 quadros, né, as pessoas conversando. Mas até aqui, essa página que eu quero analisar, tive umas coisas bem interessantes assim. Tem esse monstro, né, essa lua gigantesca espacial, esse alienígena,
que caiu e matou milhões de pessoas em Nova York. Ele, apesar de morto, ele tá com o olho aberto, né? Ou, tipo, olhando pra gente, olhando pro leitor, tipo, julgando. Então você vê que tem uma simetria, né? Metade pra cá, metade pra cá, que parece uma tábua Rorschach, né? E exatamente tem uma tábua Rorschach aqui, ó. Então eu vou dar uma interpretação, mas e você, leitor, o que você vê aqui? Então a gente pode pensar assim, o que Rorschach veria nessa página? O Rorschach falaria, eu sabia, as pessoas mentem, o Ozymandias estava mentindo o tempo todo. Olha só o que ele fez. Ele não enxergaria esse cara aqui, ó. Na verdade tem duas pessoas aqui, tá vendo? Sabe quem que são essas pessoas mortas aqui? Isso aqui está logo no final do capítulo 11, anterior a esse, que são os dois Bernards, que era o jornaleiro e o garotinho que ia lá na banca sempre ler o Cargueiro Negro. Isso aqui é a última página do capítulo 11, olha só. A gente vê as pessoas horrorizadas. A gente vê aqui, ó, o Bernard, que é o jornaleiro, e o garotinho, o outro Bernard, com o Cargueiro Negro nas mãos. Aí tá acontecendo um negócio aqui, essa explosão branca, né? Do ataque. E aqui o garoto e o jornaleiro se abraçam e tem a explosão. E tudo acaba. Então essas duas pessoas aqui, ó, os dois Bernards, eles estão aqui, ó. Depois você dá uma olhada na página, caso você tenha Watchmen, e vê como realmente são os dois, aqui é o jornaleiro e o garoto embaixo dele. É engraçado porque, talvez eu fale um pouquinho mais a respeito, mas o garoto lê o Cargueiro Negro, né, aquela HQ dentro do Watchmen, e aquilo é muito um espelho do Watchmen, porque o Ozymandias, ele que faz esse ataque aqui, que mata milhões de pessoas para acabar com a guerra, né, tá tendo a Guerra Fria, estão com medo da guerra nuclear durante todo o quadrinho, tem todo esse espectro, né, de uma guerra nuclear acontecendo entre as potências, né, União Soviética e Estados Unidos, e as potências se unem para esse mal maior, que seria esse ataque alienígena, né? Mas isso foi tudo um engodo. Como eu falei, o Rorschach vê e fala assim, tá vendo? Olha só, como o mundo é corrupto, o mundo é desse jeito. Ele não vê as pessoas, ele vê o ataque. E aqui a gente vê no ataque também, olha só. Tem as manchetes de jornal, guerra. Só que não tá falando guerra, a guerra tá acontecendo. Guerra com uma interrogação. Será que a guerra está acontecendo? Será que vai ter uma guerra? E a gente tem um outro artigo de jornal. Olha só, que não sei se dá para ver, nesse outro anúncio do jornal, está escrito método Veidt, do Adrian Veidt, que é o Ozymandias. O anúncio diz, eu lhe darei um corpo além da imaginação. Então a gente pensa que é um corpo atlético, né? Porque ele é todo atlético, ele faz produtos, né, de fitness e tal. Só que o corpo além da imaginação que ele dá é esse aqui, ó. Isso aqui está além da imaginação de todos. Ninguém esperava uma coisa dessa. Um corpo além da imaginação. Aqui o Rorschach veio e falou assim, olha só, cara, o Adrian Veidt está mentindo. Ele, os Ozymandias, olha o que ele fez, é igual às outras pessoas, né? Um egoísta, um cara violento, que só pensa no mal. Então como que ele vai ter esperança em alguém se as pessoas são assim? É como se o Adrian Veidt, né, os Ozymandias, estivesse confessando durante todo o tempo pra gente. O corpo que eu vou dar pra vocês é esse aqui, ó. Já tinham visto isso? Aí, o segundo que tem aqui é o comediante, né? Como o comediante veria isso aqui, né? O comediante já está morto, mas aqui tem uma piada bem cruel, olha só o que tem aqui, ó. É o bottom do comediante que está logo na primeira página, né? Na capa e na primeira página. A gente começa com isso. É engraçado, né? Porque isso aqui é um smile, né? Uma carinha sorrindo. E está sorrindo durante toda essa poça de sangue, do sangue do próprio comediante. Tem alguns outros elementos aqui que eu fiquei viajando, né, além dos jornais, do Rorschach, do comediante aqui, que é esse símbolo aqui, tá vendo? Que parece o símbolo do Flash, que é como se o herói mais rápido do planeta, de um outro universo, né, nem conseguisse salvar aqui. Mas eu fiquei pensando o que poderia servir isso aqui, né, e a gente vê que tá embaixo desta placa aqui, ó, do Instituto de Estudos Espaciais. Então isso aqui é um símbolo da ciência, um símbolo do progresso. E olha o que o progresso fez. O progresso causou a morte de milhões de pessoas. Como que você vai acreditar na humanidade vendo uma coisa dessa? Esses personagens, eles mostram uma coisa bem interessante, porque a gente acompanhou, durante todo o quadrinho, pessoas comuns também, não apenas os heróis. E as pessoas comuns eram o jornaleiro e o outro garoto que lia o Cargueiro Negro, né, lia aquela revista dentro do jornaleiro. E até é engraçado, né?
Engraçado não, é uma, tipo, aquela piada cruel. O garoto, ele não consegue nem terminar de ler a história, porque a história era em capítulos, ele ia na banca para conseguir ler. E ele morre aqui, antes de terminar a série. Então ele nem consegue ver o final. Cara, então isso aqui me traz tanta coisa, né? Então a pergunta é, o que você está vendo aqui? Aí temos essa terceira personagem, né, que é o Dr. Manhattan. Ele olharia para essa cena e falaria assim, poxa, né? Tá bom, aconteceu, né? Triste, mas aconteceu. Mas o que é a vida de pessoas perante o universo? Porque todo mundo vai morrer, o universo vai continuar. Então isso aqui é apenas um pedacinho do tempo, né? É o relógio do apocalipse, né? É um pedacinho do tempo. Então, pro Dr. Manhattan, que é esse super-homem, que é esse ser mais poderoso dentro desse universo, para ele isso aqui não é nada. E aí temos a visão então do Ozymandias, que na minha opinião é o pior de todos, é o que tem o olhar mais misantrópico de todos, é o que mais odeia a humanidade. E eu falei que isso aqui era um espelho, né, da HQ que eles leem dentro do Watchman, que é o Cargueiro Negro. Por quê? Na história do Cargueiro Negro, o protagonista ali, ele quer salvar os filhos e a cidade dele dos piratas, então daquele mal, só que ele se torna um mal tão grande quanto. E aqui o Ozymandias, ele quer salvar o planeta, né, dessa destruição da guerra nuclear, e para isso ele mata milhões de pessoas. Então, para ele fazer o bem, ele se torna o mal. O Ozymandias, olhando para esta cena, diria assim, algumas pessoas morreram, mas eu salvei a humanidade. O Ozymandias, isso aqui são apenas números, apenas estatística. Mas isso aqui é interessante porque, olha só, um mundo forte e adorável. Porque a gente antes tinha o mundo, tinha a ordem, aí teve o caos, que foi isso aqui, e a gente vai ter o novo mundo, a nova ordem ditada por Ozymandias, porque ele quer um mundo novo, um mundo forte e adorável, tal qual um corpo além da imaginação. Quem seria esse fulano aqui? Esse corpo. Cara, o Ozymandias é o mais misantrópico de todos, né? E a gente, né, eu comecei a pensar, por causa do alerta da Defesa Civil, né, que é um alerta fake, e isso aqui tá tudo dentro de uma fake news também, né? Tudo montado, então orquestrado, né, para a opinião pública, para todas as pessoas pensarem, né? Então isso aqui é tudo manipulado. Então eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, poxa, essa coisa que acordou muita gente, né? Eu inclusive. Quando eu acordei eu nem vi que tinha, eu só vi um alerta da Defesa Civil. Eu falei assim, que é isso, né? Eu nem li que estava escrito. Aí depois minha esposa falou assim, eu tava misantropo. Eu falei, misantropo, né? Eu até falei, o que é misantropo, gente? Eu até pensei, é pessoa que odeia os outros, é isso? Mas eu não tinha certeza, eu fui procurar. O pessoal faz uma coisa dessa para desviar a atenção das pessoas, né? E sei lá se isso é calculado, né? Porque se colocasse uma palavra mais conhecida da população, né? Tô falando por mim, né? Porque misantropo é uma palavra difícil, né? Misantropia, que merda é essa? Então, eu até vi, foi a palavra mais procurada no Google. Pelo menos as pessoas procuraram, né? Então eu pensei assim, poxa, as pessoas não sabem o que é e nem vão atrás. Mas, então só para acabar aqui, né? Que acho que já ficou meio longo. Cara, isso aqui eu achei fantástico, né? Então, você já tinha pensado sobre isto? Né? Sobre tantos elementos nessa página aqui? Eu até falei do Coruja, da Espectral, né? Porque que são as pessoas um pouco mais empáticas que tem aqui, né? Na verdade, os mais empáticos seriam, né, os Bernardes, né? Que é o jornaleiro e o outro garoto. Eu vi que os dois têm o mesmo nome. Isso eu falei no outro vídeo, que foi nesse vídeo aqui. Vou deixar aqui o link, caso você queira ver. Vou deixar lá no final também. Eu já fiz um outro vídeo também do Watchmen. Mas eu acho que essa é a história do Watchmen, né? O mundo parece normal, mas está cheio de violência e de medo. E agora, no nosso mundo atual, né? Que estamos em Copa do Mundo, então tem uma possível alegria e comemoração. No ano eleitoral também. Então não é à toa que os anos eleitorais são quando tem dessas grandes comemorações, né? Em uma das eleições temos a Copa do Mundo. Na outra eleição nós temos as Olimpíadas, né? Então esses eventos são colocados estrategicamente, né, para dispersar o povo. E aí vem um alerta, numa época que tem pessoas falando também sobre alienígenas. Neste quadrinho, o Alan Moore fala pra gente, olha, existem as fake news, as manipulações, esses alienígenas, mas tem as pessoas comuns que sofrem. Elas vão ser apenas números, apenas estatísticas. E isso aqui é uma coisa tão maluca, né? Porque se a gente pensar,
teve uma catástrofe, né? Sei lá, um terremoto, uma enchente, qualquer dessas desgraças, dessas calamidades, a gente vê assim, milhares de pessoas morreram, né? 1000 pessoas morreram e tal, crianças e tal. São números. A gente fica triste, fala assim, poxa, que calamidade, que coisa horrível, né? Mas se dentro dessa notícia tivesse pessoas que você conhece, então milhares de pessoas morreram, entre elas está a sua irmã, os 2 filhos dela, que são seus sobrinhos, o marido. Então nessa enchente eles perderam a casa foi toda destruída, toda devastada. Então as crianças, né, os seus sobrinhos perderam os brinquedos, perderam os quadrinhos, perderam os livros, perderam os móveis, perderam tudo. Eles estão lá desabrigados numa outra cidade. Então você sente o peso, porque são pessoas que você conhece. Não são apenas números. Essas milhares de pessoas te deixam triste. Só que, a sua irmã e seus sobrinhos te deixam mais triste ainda, porque são pessoas que você conhece. Então é isso aqui que mostra, né? Eu acho, né? Que o Alan Moore mostra, pelo menos pra mim, ele mostrou quando mostra as pessoas aqui, ó. Os 2 Bernards que a gente conhecia. São as únicas pessoas na página, né? Tem outros aqui, né? Tem outros tantos aqui. Aqui tá o psicólogo do Rorschach, que a gente também viu. Então tem outras pessoas que a gente vê nas páginas, só que nessa final, que eu acho que é a mais impactante. O que vocês acharam disso aqui? Já tinham visto isso tudo? No Watchmen? Me dê a sua opinião. Eu quero também ver a visão de vocês, né? Eu dei a visão do Rorschach, do comediante, a minha. E qual que é a sua visão? Então comenta aqui. Como sempre, eu faço sempre algumas propagandas, né? Eu falo da Amazon. Se você quiser comprar este quadrinho ou qualquer outro, compre pelo nosso link que ajuda o canal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Que é você acessando esse link, você pode ver as coisas que tem, comprar outras coisas pelo nosso link. Que isso vai ser bacana, que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário e a sua inscrição. Já se inscreveu? Já deu joinha? Então comenta, se inscreve, dá joinha. E eu também vou fazer um jabá do meu livro. É um e-book. Que ele é gratuito para quem tem o Ku, que é o Kindle Unlimited. Ou custa apenas R$2. Então é só R$2, é baratinho. É um romance jovem adulto de 2 garotos que vão para a praia. Eles são aqui de São Paulo, vão para a Baixada Santista comemorar o Ano Novo, então no final de 85, começo de 86. E foi a época que teve o Rock in Rio. Vou deixar uma playlist também que é gratuita, tá no Spotify, e todas as músicas que os garotos escutam nessa viagem. Nessa história, eu falo muitas coisas, né? É mais aventura adolescente dos garotos e tal, que eles conhecem as pessoas. Então tem um que é adicto a drogas, e outro que não gosta disso e fica brigando com o amigo pra não fazer. Então tem os 2 lados, mas também tem misantropia. É uma personagem que os garotos eles sentem uma empatia por ela, mas ao mesmo tempo, um deles ele quer se aproveitar da garota. E a gente vê que a família também se aproveita, meio que o prédio todo se aproveita dessa garota. Então, a gente vê um pouco pelo olhar dela também, o que ela sente. E ela é muito confusa, então a gente vê que o mundo meio que oprimiu ela. Então acontecem umas coisas ali que eu acho que são interessantes, que eu não é apenas a visão dos protagonistas, né? Do garoto que vai na praia, então tem a garota que tá afim, depois uma outra garota que ele conhece, as pessoas que ele vai conversando e tal, mas também tem esse olhar de cada personagem. É como se fosse uma novela, né? Eu vou dividindo os papéis ali. Então, eu recomendo bastante. Como eu falei, custa só R$2, ou é grátis se você tiver o Kindle Unlimited, mas só tá em e-book, e você não precisa ter o Kindle para ler. Você pode puxar o Kindle no seu celular. O celular é bem legal, eu não tenho Kindle, mas eu já coloquei no meu computador, no tablet e no celular. E ler pelo celular é bem legal. Então, puxa o Kindle, puxa meu livro, vê as músicas do Spotify, vê lá o link da Amazon se você quiser comprar alguma coisa, mas não deixe de comentar. Grande abraço e até mais. Mais empatia, menos misantropia, hein, gente?